E aí, Pedro, beleza? Tudo, Tudo certinho? tudo bom, tudo bom. Melhor Ah, agora, bom, para quem. Oi? melhor agora. Agora, eu estava falando que hoje tem a concorrência, é um Fla-Flu, né? Mas como realmente a gente não se importa com isso, a gente está isolado na liderança, o Botafogo está tranquilo, confortável, suave. A gente está tão na frente que a gente nem sabe mais o que é Fla-Flu, cara. Pois é, nem lembro o que era isso. Limas Bia, pessoal entrando em peso. Então, vou me apresentar aqui rapidinho. Para quem é novo aqui, eu sou Pedro Ilar, sou animador, faço isso tem um tempinho já. E comecei esse ciclo aqui de lives para poder mostrar um pouco desse universo e apresentar o que é a animação com convidados especiais que eu gosto muito, que eu admiro muito o trabalho, assim, que tem uma relevância na animação brasileira. E é isso, comecei esse espaço, é um pouco recente, espero que vocês curtam e acompanhem aqui no Instagram, no YouTube também, no meu canal do YouTube. E é isso. Hoje o convidado muito mais do que ilustre, uma grande honra, um prazer inenarrável tê-lo aqui. Eu digo que existem três figuras responsáveis por eu estar fazendo isso do que eu faço fazendo animação até hoje, que são o Gromit, da dupla Wallace e Gromit, o Harryhausen e o César Coelho. Pô, caramba, cara, que responsabilidade essa. É, o César foi meu professor, meu primeiro contato com animação, com o universo da animação, o primeiro mágico que revelou os truques por trás da animação como um todo para mim. Foi apresentado por um professor do colégio no Animamundi. O César é diretor do Animamundi, diretor, animador, roteirista, constrói boneco, faz de tudo, e foi com quem eu aprendi boa parte do que eu sei hoje. E eu gosto de começar esses papos, assim, uma pergunta que tem sido recorrente, que eu acho legal, que eu acho que eu também eu não sei se a gente já conversou sobre isso. A gente se conhece tem muitos anos, né? Como foi que você descobriu que você queria ser animador? Quando foi e como foi que isso aconteceu? Assim? Bom, isso já tem muito tempo, né? Na verdade, eu era para ser um engenheiro. Era para ser um engenheiro elétrico. Eu tinha feito escola técnica, já estava no terceiro ano de engenharia, quando aí a coisa babou. Mas, assim, eu com 10 anos, eu descobri que eu gostava de desenhar. Comecei a desenhar, desenhava pra caramba, mas eu descobri uma outra coisa também, mais assim, que eu era muito tímido, era super tímido. Assim. E eu desenhava para contar história. Então eu fazia uns desenhos enormes, assim, de briga entre dinossauros com os humanos, de guerra, de ataques romanos, tudo com um bonequinho de palitinho, fazia uns personagens, desenhos enormes, assim, tudo contando história. E aí eu fui desenhando, desenhava caricaturas de professores, nas escolas fazia cartoons, quadrinhos, essas coisas todas, mas eu era de uma família que achava que trabalho artístico era condenar a pessoa a morrer de fome. O, o objetivo maior da vida era você entrar para o Banco do Brasil, fazer para o Banco do Brasil naquela época, era um empregão o Banco do Brasil. Tal. Era um emprego de sonho de toda mãe de classe média baixa para o filho. Aí, aí eu não conseguia. Na época que eu quis fazer, entrar para começar a trabalhar com desenho mesmo, fazer belas artes e tal, a pressão da casa, eu cedi um pouco para a pressão da família e acabei entrando para a engenharia mesmo. Mas no terceiro ano não aguentei mais, saí fora e fui fazer belas artes. Comecei a trabalhar já com animação não, comecei a trabalhar com desenho, quadrinhos, charge, cartoon, essas coisas. Trabalhei em Uhum. jornal, várias coisas assim, até que pintou ainda nessa coisa de querer contar história, eu vi assim que existia um meio muito poderoso de contar história, que era você, além de você ter o desenho, você ter o movimento, né? Ter trilha sonora, ter tudo isso, que era animação. Então, eu ficava tentado fazer isso. Mas no Brasil, naquela época, pois é, década de 80, assim, né, na animação era uma coisa muito, muito, muito restrita mesmo. Assim. Eu me lembro que eu e um amigo, a gente resolveu correr atrás de estúdio
de animação, isso a gente ainda é da Faculdade de Belas Artes ainda. E a gente foi bater a porta em som de estúdio aqui no Rio, de estúdio de animação aqui do Rio, né? E a gente pedia tudo, deixa aí, eu varro o chão, sirvo um cafezinho, o que você quiser, a gente só quer ficar aqui olhando, aprendendo e tal. A maioria dos estúdios não quis, a gente detonou, não tem, desculpa, você quer uma coisa assim. E realmente era um mercado muito pequeno, era um mercado de publicidade, pagava bem, mas era pouco trabalho, era trabalho de 30 segundos. O cara normalmente fazia ele, uma equipe pequena, fazia sozinho e tal. Sim. Até que eu encontrei um outro estúdio chamado Ronaldo Cânfora, que depois mudou para Londres, tal, não tem mais, tá mais aqui no Brasil. Mas o Ronaldo me deu um emprego, meu primeiro emprego em animação fazendo cenário. Ah, que legal! Eu não sabia, que legal. Eu comecei a fazer cenário lá para o Ronaldo e tal. E o Marcos Magalhães, que depois acabou virando meu sócio no Mamute e tal, ele foi gravar um filme no Ronaldo Cânfora. O Miau foi gravado lá no estúdio do Ronaldo Cânfora. Ah, foi assim que vocês se conheceram, caramba, que louco. Legal. E aí o Ronaldo me deu o Marcos está fazendo um curso de animação, não sei o que tá lá. Eu fui fazer o curso com o Marcos, fiz o curso com o Marcos, eu estava fazendo o curso com o Marcos, quando apareceu a história do convênio do Brasil-Canadá, um convênio que teve entre Brasil e Canadá, isso no meio da década de 80, em que o Canadá ofereceu vários convênios de cooperação técnica, né, entre o Brasil e o Canadá. A maioria dos convênios que tinha era na área de engenharia, agricultura, essas coisas assim. Tinha um na área de artística, na área de arte, mais especificamente na área de animação, e que era para treinar 10 animadores brasileiros pelo National Film Board, que na época ainda é muito importante, uma produtora de animação muito importante, histórico, muito importante, mas naquela época estava no auge mesmo, né? E aí foi assim, eu passei, foi um concurso brasileiro, nacional, a gente escolheu 10 artistas, eu tive a sorte de ser um deles, e aí a vida mudou completamente. Você sabe como é que é, a animação é o vírus que não tem cura. Não tem. Não tem cura. Aí eu fiz o convênio, foram 1 ano e meio, assim, um pouco mais que 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu acho. E depois que acabou, desse convênio aqui, eram 10 artistas, a gente 4 desses artistas, eu, Aida, Fábio e Patrícia, a gente abriu a Campo 4. Por isso que a Campo 4 é Campo 4, porque nós éramos 4. E aí foi. Aí a gente já está aí desde 90, na década de 90, né? Vai fazer 30 anos, já fez 30 anos, né? De produtora. Caramba. Da Campo 4 Desenhos Animados. Procure também YouTube, Instagram. Eu achava que vocês tinham se conhecido, você tinha encontrado a animação por causa do CTAV, do curso do CTAV. Que você tinha ido, antes já tinha isso, já estava na sua vida. Aconteceu uma coisa engraçada, que eu não contei, aliás. No curso do Marcos, eu fiz uma animaçãozinha, né? E aqui no Brasil, assim, você sabe também disso, né? Todo mundo que fez animação no Brasil sabe isso, assim. Quando você tem uma chance, você agarra com um dente, porque você quase que certamente você sabe que não vai encontrar na sua vida outra. Sim, outra chance. Sim. Agora o mercado está um pouco melhor, bem melhor do que naquela época. Mas naquela época era assim, ou tudo ou nada. Então, nesse curso, eu tive a oportunidade de fazer uma animação, aí eu me dediquei, virei noite, fiquei desenhando, fiz um filmezinho. E uma vez o diretor da Embrafilme estava visitando a oficina do Marcos, o Marcos mostrou o filme dos alunos, ele viu o meu e falou, pô, chama esse rapaz aí para submeter um projeto na Embrafilme, quem sabe ele não consegue fazer o filme dele, não sei o que e tal. Aí o Marcos me falou isso, aí o cara, legal, eu comecei a pensar nisso, mas antes de eu fazer alguma coisa, apareceu um outro projeto chamado Planeta Terra, que foi um filme feito na década de 80, início da década de 80, por Ano Internacional da Paz, um filme feito para a ONU, e que reuniu, um filme coletivo que reuniu vários artistas brasileiros. Depois, se quem quiser ver, Planeta Terra, eu acho que está no YouTube. Reuniu vários artistas brasileiros, cada um animou um pedacinho. E aí eu fui chamado. Foi a primeira animação profissional mesmo. Eu animei um pedacinho, estava fazendo isso quando apareceu o resultado do convênio, aí eu fui para o convênio. E aí, você já estava fazendo essa animação quando saiu o convênio, quando saiu o curso. Convênio, nossa, exatamente. Que legal. Que legal. Não sabia. Aí isso, a gente ficou 1 ano e meio
trabalhando, aprendendo, né, com Uhum. bolsa e tal, dedicação total. E a gente até na época, assim, a gente aprendeu muito o que que era o National Film Board, o que que o National Film Board representava para o Canadá, né? Uhum. Isso foi uma inspiração para a gente fazer o Animamundi, na verdade. Porque a gente, na verdade, a gente teve uma outra projeto frustrado, que era, a gente queria continuar o núcleo de animação, que foi criado nessa época, no final dos anos 80, foi criado no CTAV, no Centro Técnico Audiovisual, que fica aqui no Rio, né? Na Avenida Uhum. Brasil, que foi uma grande produtora montada para o Ministério da Cultura na época, montada pelo Canadá, com equipamentos, eles treinaram os Tinha uma técnicos. estrutura muito boa, né? Tinha muitas mesas de luz, tinha trucas de 35, tinha truca de 35 milímetros e 16 milímetros, né? Tinha Tinha uma tudo, truca de tudo 16 muito. milímetros, tinha uma Oxberry, que era uma das melhores trucas da época de animação. Aí veio mesa de luz, foi tudo um estudo de animação. A ideia era a gente Uhum. continuar o projeto, adaptar, fazer uma coisa parecida com o National Film Board aqui, Uhum. mas assim que acabou o convênio com o Canadá, Uhum. a fonte de grana secou, o governo brasileiro não quis investir naquela época, então aí cada um foi para o seu canto. Sim. Né? Porque isso, o objetivo era a formação, né? Era criar esse convênio de formação, né? É, Tanto que é. chamaram representantes do Brasil inteiro para depois irem para os lugares E e difundirem nos próprios lugares, né? Nos próprios estados. Era um isso, projeto lindíssimo, assim, tanto que é, fez essa geração aí, pô. era um projeto bem legal. O Canadá mandou 4 trucas de 16 milímetros. Naquela época, tem que pensar isso também, assim, a gente não conseguia fazer animação se não fosse por película. Sim, sim, Então, quem conseguia se virar usava muito Super 8. Mas o mais profissional era 16 milímetros ou 35 milímetros. Mas isso era muito caro, porque você tinha sim, que película de filme. Você tinha que mandar revelar isso, era um processo super caro. Você tinha que comprar película, você tinha que ter a câmera, que é caríssima. Não era impossível comprar, então você tinha que alugar. Tinha algumas produtoras que viviam alugando a câmera, né? uhum, E aí você tinha que gravar em película, mandar revelar, tirar cópia. Aí que você tinha o vídeo, mas mesmo assim em película você tinha um filme em película que você tinha que transformar para vídeo. Era um processo que demorava um tempão e era caro, né? É, sim, então, assim, as trucas 16 milímetros eram uma mão na roda porque elas eram menorzinhas e o 16 milímetros, apesar de ser caro, era bem mais barato que o 35 milímetros. Então, era sim, uma maneira de tentar viabilizar economicamente uma produção de animação num país de terceiro mundo como o Brasil, né, cara? Né? E aí, sim. o projeto era muito legal mesmo, porque ficou uma câmera aqui no Rio, uma câmera foi para Minas Gerais, outra câmera foi para Fortaleza e outra câmera foi para o Rio Grande do Sul nessa tentativa de criar polos, né? Demais, sim, Mas, sim, assim, infelizmente, não é só equipamento que possibilita uma produção, né? Você tem que ter outras questões de fomento importantíssimas e que naquela época não teve mais. Então, não era adiantava o só. equipamento Era se um você não tinha oásis dinheiro. no meio do deserto, né? Um pouco, É, né? É. exatamente, exatamente. Né? Você ia ter digamos, um avião, mas você não tem combustível, então quer dizer, o avião vai ficar parado. Né? Só tem para meia hora de voo, né? Exatamente. Então, assim, mas assim, esse projeto, ele, na verdade, foi uma grande inspiração também para a gente fazer o Animamundi. Então, Isso que eu ia perguntar. Porque o Animamundi, vocês têm. Porque uma coisa que eu acho muito importantíssima do Animamundi, assim, foi que por causa dele que eu tô aqui e que boa parte da minha geração de animadores, um pouquinho antes e um pouquinho depois, assim, foram formados pelo Animamundi. O Animamundi foi essa grande vitrine, esse portal de entrada mágico, assim, para as pessoas conhecerem a animação e entender como é que funciona e tudo no mesmo lugar, assim. Vocês já tinham essa preocupação com a formação das pessoas ou o principal era o festival? Como é que saiu a ideia do não, festival? Assim? é legal, boa pergunta mesmo. Assim, isso é super importante, porque assim, quando a gente terminou o núcleo de animação, né, a ideia do projeto já original, naquela época do Canadá, era replicar, né? Sim, Era replicar. Tanto que
Eu falei que as trucas viajaram, mas elas não viajaram sozinhos. Nós nos dividimos e um grupo da gente, cada um de nós foi para um desses cantos e fez um curso de animação com as pessoas locais. Eu, por Pô, exemplo, demais. a Ida e o Fábio, a gente foi para Minas Gerais, para a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, onde a câmera ficou lá. A câmera ficou lá na Escola de Belas Artes da UFMG. E quando a Sim. câmera foi instalada, a gente foi lá e deu um curso. A gente treinou mais 10 artistas mineiros, né, de Caramba, animação, sim. que demorou 3 meses, um curso de 3 meses, né? O Fábio deu um mês, a Ida deu um mês e eu dei o último mês. Que legal. Então, a ideia era essa. A ideia era muito mais ambiciosa. A ideia era que a gente mantivesse o Centro Cultural, o CTAV funcionando Uhum. para abrigar projetos de várias partes do Brasil e que se transformasse tipo uma produtora escola, né? Em que você tivesse produtores veteranos trabalhando, mas também ao mesmo tempo dando tutoria para novatos, pessoas que estavam aprendendo, né? Nossa, Então você perfeito. ia ter sempre uma cadeia de produção e que você ia aumentando cada vez mais a base de profissionais trabalhando, né? Em Sim, todas essas nossa. áreas, né? Direção, animação, script, roteiristas, E músicos, atende tudo, e atende tudo que abrange a produção de animação mesmo. hoje E todas a produção de as animação. técnicas, e E, aberto para todo tipo de técnica. e todas as técnicas. E a gente achava que tem um benefício que, assim, o Canadá fez isso no National Film Board. O National Film Board ele foi criado como uma maneira de apresentar o Canadá para os canadenses. O Canadá é um país enorme, muito maior que o Brasil, em termos geográficos. Mas Uhum. enquanto o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Canadá não chega a 40 milhões. Né? Então, é um país que é maior que o Brasil, com uma população um quinto da população Uhum. brasileira. E é toda espalhada pelo país e tem milhões de culturas diferentes, como a gente aqui. Sim. Então, ele, década de 30, aliás, acho que talvez antes até, na década de 20, eu acho, eles pensaram isso, que é uma maneira de integrar o Canadá, os canadenses conhecerem os canadenses próprios, né? Os canadenses Sim. conhecerem o Canadá, né? Através do cinema. E aí pensaram na bitola 16 mm, porque bitola naquela época, vídeo portátil era você carregar uma mala desse tamanho assim, mais de 50 quilos, mas era portátil. Dava para levar, entendeu? Dava para viajar pelos países inteiros carregando aquilo, carregando as latas de filme e rodava. Com 35 mm não dava para fazer, mas com 16 mm dava para fazer. Então a gente pensava também que, assim, que o Brasil era um país que precisava disso. O Brasil era um país que precisava valorizar a sua cultura, valorizar os talentos locais, incentivar os talentos locais, e a gente achava que a animação era o meio ideal para isso. Porque a animação você consegue. A Perfeito. animação é a arte, é a produção audiovisual, que, se você pensar em termos de indústria, né, ela é o Davi que está sempre vencendo o Golias. Né? A gente consegue, com pouca coisa, a gente consegue fazer frente a estruturas muito mais caras, muito mais poderosas, e muitas vezes a gente ganha isso. No Animamundi a gente vê filmes que vencem o festival que foram feitos com recursos assim mínimos. Às vezes um cara lá na Macedônia ou no Nordeste brasileiro com talento, com um pouco de vontade, sentou lá, meteu a cara, fez, como você fez todos os seus filmes, assim, a galera mete a cara, vê e vai fazer, e assim, com animação é possível. Com animação é possível você fazer isso, e mais ainda, é possível que o resultado na tela, ele não vai revelar a, a carência que você teve para fazer aquilo. Os desafios que você teve que Sim. enfrentar para fazer aquilo. O resultado na tela, ele enfrenta de igual para igual pessoas que gastaram 100 vezes mais, que tiveram 100 vezes mais recursos que você para fazer aquilo. Então, a animação Nossa, dá para sim. fazer. Então, a gente achava que a, 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 a gente dava para fazer, e é essa a ideia do núcleo. Quando a gente Uhum. foi no Animal Mundi, tinha uma outra questão histórica complementar. Naquela época, o, 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 o Brasil passou por um governo Collor.
que tem Sim. semelhanças com alguma coisa que aconteceu um ano atrás, algum tempo, pouquíssimo tempo. E é o pessoal achar que o Estado não serve para nada, né? E aí eleger um governo que fala que não, o Estado vai ter que acabar, não serve para nada. Acabou tudo. E aí pega uma coisa que realmente precisa de melhorar, e em vez de melhorar, acaba. Né? Então aconteceu isso com a estrutura de produção do cinema brasileiro. Na época do governo Collor, uma das primeiras coisas que o Collor fez foi acabar com a Embrafilme. Então acabou com a Embrafilme, que sim, tinha vários problemas, sim, precisava melhorar muito, mas era a única estrutura que existia de apoio, de fomento à produção audiovisual. Então, quando ele acabou, todo mundo ficou desesperado, ficou todo mundo É como se, por exemplo, o Ministério da Agricultura resolvesse acabar com todo o incentivo que dá para o agronegócio brasileiro. Né? Apesar de ganharem bilhões, apesar de serem bilionários, eles vão ficar desesperados. Né? Então, nessa época, a gente viu isso também. Então, o que a gente pensou? A gente achava que a gente devia... O cinema, de como um todo, estava se organizando, fazendo baixo-assinado, fazendo zilhões de coisas. Mas a gente era ignorado naquela. Ninguém sabia que era animador, né? Eu sempre falo brincando, todo mundo pensava que a gente fazia peça infantil, né? Animador era... Isso mudou bastante. Isso. A pessoa já reconhece a animação como é. Então, uma das coisas que a gente viu era isso, que a gente precisava marcar a nossa presença. E como é que a gente ia fazer isso? Usando a lei da oferta e procura. A gente tinha que mostrar assim, que a gente tinha uma grande demanda para animação, que a animação era uma arte que todo mundo gostava, que todo mundo queria, e que no Brasil a gente tinha muito público para isso, e que muito talento para isso. Então, a gente tentou, assim, vamos fazer uma mostra. Então, a gente fez o festival, e a gente queria mostrar, a gente ia provar várias coisas no festival. Primeiro que a animação é uma arte super plural, super poderosa, que é uma arte que o brasileiro gosta e que é uma arte que não é só para criança. Né? Sim. Então, o festival a gente fez com esses intuitos. E aí, depois a gente foi evoluindo. Né? E aí, aquilo que você perguntou, isso foi uma segunda etapa no festival. Quando a gente viu que o festival começou a fazer muito sucesso, as salas lotavam, filas nas portas, assim, enormes, quilométricas, notícias no jornal, na televisão, tal, coisa, né? Estourou, o festival estourou no terreno de público, a gente começou a administrar isso como a gente queria. Então, a gente começou a abrir espaço para artistas brasileiros, privilegiar a produção brasileira, chamar novos talentos. A gente fez o estúdio aberto, né, que era aquela coisa para as pessoas experimentarem, para entenderem o que era animação, como funcionava a animação, entenderem o que as possibilidades que a animação faz e ver que é uma coisa viável. A gente fazia em oficinas ali ao vivo, então era viável. Né? Sim. Então, a partir do momento que a gente começou a isso a ficar famoso, e crescer, começou a aparecer pessoas que começaram a fazer filme para o festival. E aí a gente começou... E a gente começou a administrar isso como? A gente começou a dar workshops, começamos a trazer profissionais de fora, né? Profissionais... assim, a gente aqui não tinha nada. Naquela época, outra coisa também é importante lembrar, naquela época a internet estava engatinhando, né? A gente também tinha tutorial no YouTube, no Google, não tinha isso. YouTube, as pessoas aprendiam. YouTube, né? Não tinha YouTube. As pessoas davam cabeçada para aprender, né? E então a gente tentou importar informação, importar conhecimento. Então a gente começou a gente trazer os artistas para falarem da criação, do seu processo criativo, do seu processo de produção, do seu processo de trabalho, mas a gente também trazia técnicos ou artistas também que eram, por exemplo, não é o diretor do filme, mas a gente trazia o diretor de animação, e o cara falava como é que ele
como é que ele fez todo esse processo, que é um processo altamente técnico de conhecer a direção de animação. Você trazia um escultor, né, que desenvolveu toda a estrutura de um determinado filme de animação, de stop motion, como é que o cara fez os esqueletos, como é que era o processo de fazer esqueleto, como é que é o processo todo de desenvolver um filme stop motion, como é que é o processo de fazer roteiro para animação. Então a gente foi trazendo essas pessoas e foi agregando conhecimento para nossa galera que estava. E para mim também, né? Claro, né? Eu era o primeiro da fila. Eu lembro quando eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi como intervalando uma animação sua daquele Petróleo, um institucional sobre a história do petróleo. Nossa, foi a primeira coisa que eu fiz profissionalmente, assim, aprendi demais ali só. Já, assim, eu me lembro a cena que você fez, que é o carinha no poço de petróleo pulando assim. eu lembro que foi a primeira cena que eu animei inteira, né? Eu lembro que foi um esmero e o personagem é pequenininho, eu fiz todo o detalhe com grafite 03. Aí foi para pós-produção, ele tinha rosto, todo cheio de detalhe, roupa balançando e tal. Aí foi para pós-produção, ele virou uma silhueta em cima do. Ele estava todo coberto de petróleo. Eu não fui na reunião de briefing, aconteceu isso. Pois é. Mas eu sou cria do Animamundi, dessa oficina exatamente. Eu fui um exemplo vivo do que acontece, do que aconteceu com a geração inteira, assim. E eu peguei uma outra coisa também que foi muito acompanhando o Animamundi, que foi a transição, né? Porque a gente tinha essa restrição, eu comecei com essa restrição de película e de repente o digital, as câmeras digitais, principalmente para o stop motion, foi mais uma virada, porque o 2D começou um pouco antes com os scanners, né? Com o scanner. Quando eu comecei a trabalhar na Campo 4, eu acho que já estavam fazendo no computador, finalizando no computador. Mas como é que você sente que isso afetou, essa passagem para o digital afetou no volume e na qualidade, na mistura de técnicas pelo Animamundi, porque vocês tinham também, durante muitos anos, vocês eram a referência que viam coisas, milhares de filmes que estavam sendo feitos no mundo todo. Assim. Como é que você sentiu, como é que pelo festival você sentiu uma diferença muito grande? Como é que foi isso? Sim. Eu acho que a gente deu uma tremenda sorte, assim, foi uma sorte mesmo, porque a gente o primeiro festival foi feito em 93, né? A gente começou a pensar o festival em 92, 91, 92, por aí assim. Nessa época, a revolução digital estava começando. Para você ter uma ideia, o meu primeiro computador eu comprei em 94, quer dizer, o festival já tinha começado. Meu primeiro computador. Quando a gente estava fazendo a última etapa do curso com o Canadá, que era 88, por aí assim, 89, o Rodrigo Guimarães, um dos artistas que estava com a gente, ele comprou um MSX, era MSX? Acho que era um computador. Eu acho que eu tive um desse, que era fita, cara, era um cartucho de videogame quase o negócio, não era disquete. Exatamente, cara. Você só conectar uma TV e tal, e tinha que botar. Liga na TV, A coisa era gravada em fita cassete, cara. A informação, você tinha que comprar um outro aparelho para ligar nele. Ele rodava só aquela tela azul com os números em branco, né? Então a gente pegou a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial realmente foi uma revolução digital, né? Ela realmente foi a gente pegou a Revolução Industrial, é ótimo, eu estou velho, mas nem tanto. A Revolução Digital, ela libertou a animação. Então, começou salvando a Disney, né? A Disney estava indo para o buraco, e aí a Pequena Sereia já pegou isso. A Bela e a Fera, a Bela e a Fera foi o primeiro longa da Disney que eles misturaram animação 2D com animação 3D. Tinha uma cena da escadaria, cena do salão de e aí, mas para a gente, animador independente, foi uma libertação, porque é isso que eu contei. Eu vou falar rapidamente, eu vou lembrar um pouco como é que era aqui no estúdio. Quando a gente fazia publicidade, a gente começou antes do digital.
Mas quando a gente fazia projeto, o que você fazia? Você tinha um roteiro, storyboard, você fazia a animação no papel passava para acetato, que é uma folha de plástico transparente, né? Onde você desenhava a animação toda ali e você jogava o acetato em cima dos cenários, porque uma animação ela tem vários desenhos, para quem não sabe, vou explicar assim de uma maneira bem rápida. Né? Um segundo de animação você precisa fazer 12 desenhos. Né? E aí, para você não ter que fazer 12 cenários, você faz o desenho do personagem que está se animando, você faz em uma folha de plástico transparente e coloca em cima do cenário. Então, quando você fotografar, você vai fotografar a animação e o cenário por trás vai continuar lá. Então, você só precisa trocar aquilo. Você não precisa ficar desenhando o mesmo cenário várias vezes. Né? Então, a gente fazia isso. Você gravava vários cenários, um para cada plano. Você trazia um bloco de acetato assim, contratava uma câmera, contratava uma produtora que tinha câmera, ia lá, passava o dia filmando, né, trocando os acetatos, fotografando, para aquilo em película. Aí o cara, no final do filme, o cara tirava um pedaço do filme, né, numa latinha fechada, lacrada, para não podia entrar luz de maneira nenhuma. Eu ia aqui no Rio, em Vila Isabel, no subúrbio aqui do Rio, onde tinha o Laboratório Líder, chegava lá, botava a película para revelar, passavam 2 ou 3 dias, tal, revelava, você ia lá buscar, ia para São Paulo, chegava em São Paulo, fazia a telecinagem, que é passar aquilo que está em película, passar para vídeo, voltava com a fita de lado do braço, chegava aqui numa produtora de áudio, onde a gente fazia a trilha sonora, tá, aí o filme ficava pronto e entregava para o cliente. Tá? Cara, isso assim, fora as surpresas desagradáveis, que é você, depois que revelar o filme, ver que uma coisa saiu errado, ou você entrou vazou luz no negativo, e aí você tem que filmar de novo, só depois que ficar pronto que você vê isso e tal. E aí faz tudo de novo, né? Todo esse processo hoje a gente faz dentro da produtora, no computador, né? Você monitora o tempo inteiro, né? Você vê o que está errado, o que está certo, refaz rapidamente. Todo esse processo que a gente levava uma semana, a gente faz no final da tarde aqui, né? O processo de pós-produção da animação. A animação continua demorando, como sempre demorou. Mas a pós-produção é muito mais rápida e muito mais barata e é acessível para todo mundo. Né? Você não precisa ser um puta computador. Né? Para stop motion, que é a tua área, né? A câmera digital, cara, ela permitiu não só ficar mais barato, mas uma coisa que é fundamental, que é a monitoração. Na em tempo real. O Hellhausen não sabia o que ele estava gravando só depois que revelava. Quando depois que mais revelava, impressionante ainda. Que é mais impressionante ainda. A gente aqui, a gente consegue ir animando, vendo o frame que a gente fez antes e comparando com o que a gente vai fazer, com o que a câmera está pegando, né? Sim. Por vários frames que fez antes, tal, para você ir, então, calculando como é que você vai fazer a tua animação. Você vai calibrando a animação. Ele fazia isso com aquelas ponteirinhas de aço, né, que marcava, depois voltava. Até hoje eu não sei direito como é que faz isso. Mas bruxaria. bruxaria. Eu senti então, assim, pouquinho isso no Sushi Man. O Sushi Man eu fiz um pouco assim, porque o Sushi Man não era a câmera digital, a primeira da Kodak, e ela não tinha isso em tempo real. Então eu animava, eu tinha só o visor da câmera de referência, mas o que eu estava animando, eu animava e via no final das contas. Assim. E o grau de concentração... Oi? Você não tinha referência do filme, do frame anterior, né? Nada, era quase a película, só do que eu não precisava em São Paulo. Eu precisava esperar ali uns 15 minutos que saía um videozinho. Assim. Mas eu lembro que o grau de concentração que eu tinha que entrar para fazer isso, eu tirava, porque a minha câmera ainda tinha um negócio mais divertido, que se ela ficasse 10 minutos sem tirar nenhuma foto, ela desligava automaticamente. E ela perdia o zoom e perdia tudo que ela estava fazendo. A câmera, a lente voltava para o lugar. Assim. Então eu tinha essa tensão. Eu desligava tudo, não podia nem ir no banheiro direito, desligava o telefone e eu via tudo, o resultado só no final. Assim. Para terminar o filme, eu falei para todo mundo da minha família, só tinha 2 amigos meus muito próximos que sabiam. Eu falei para todo mundo, tô indo passar umas férias em Florianópolis. E me tranquei no meu apartamento, aqui em Botafogo, no Rio, para terminar o filme, para conseguir terminar a animação. Mas era muito... eu nunca mais tive esse tipo de experiência, assim. Foi um pouco...
na transição. Depois eu vou retomar, vou retomar o que a gente estava falando antes, mas eu quero aproveitar isso também. Porque o meu primeiro filme que eu fiz o meu primeiro filme que eu fiz no convênio com o Canadá é um filme de recorte, que é muito parecido com stop motion. É um stop motion, na verdade. Só não é volumétrico, é um stop motion 2D, mas é um stop motion, né? Uhum. E eu me lembro assim também, eu caí na telha de fazer uma cena que tinha, sei lá, 30 personagens, assim, né? Então eu levantava, e assim, era com a câmera com a truca, né? A câmera ficava em cima, o desenho ficava aqui, e tinha um vidro que você tinha que jogar em cima, você mexia o desenho, você levantava o vidro, mexia o desenho, depois abaixava o vidro para não fazer sombra. Aquele espacinho que tinha entre o desenho e o cenário, dependendo da luz, fazia uma sombrinha embaixo, e aí revelava que o personagem não estava ali no cenário. Né? Uhum. Então você tinha que comprimir. Então tinha todo o processo, que era levantar o vidro. Ah, outra coisa, para piorar, eu fiz um movimento de câmera no eixo X, Y, assim, e também com zoom. Né? Então, eu tinha cada frame eu tinha que fazer isso. Levantava o vidro. Não, primeiro assim, batia o frame anterior, né? Aí mexia um pouquinho na mesa norte-sul, mexia um pouquinho na mesa leste-oeste, mexia um pouquinho na lente para fazer o zoom, né? na tele, para fazer o zoom. Estava tudo isso graduadinho lá para fazer animado isso. Né? Todos os volantes estavam tudo animadinhos já. Eu já tinha feito uma divisãozinha para fazer isso animado. Aí levantava o vidro, animava cada um dos personagens. Eu tinha que saber a ordem para onde que eu estava animando. Eram olhinhos que estavam baixando e subindo, e o personagem no meio que tinha completo. Tinha que saber para onde o personagem estava indo, não sei o que. Animava cada um, fechava o vidro e batia o botão. Cara, era um processo que tinha uma concentração tamanha. E quando acabava, chegava o horário de fechar, o cara batia na porta, vai fechar. Aí eu começava o processo todo de fechar a câmera, tampar a lente, apagar a luz, não sei o quê, marcar a ficha de filmagem e tal, abrir a porta e andando assim igual um zumbi, cara. Eu estava em alfa, eu só começava a ouvir o ambiente, assim, quando eu já estava no ônibus voltando para casa, que aí eu começava a voltar, começava a ver isso, né? Agora, recuperando o que a gente estava falando antes, a revolução digital, ela foi um grande achado para os produtores independentes. E aí, então, para o Animamundi, isso foi excelente, porque nos primeiros Animamundis, a gente trabalhava basicamente com os países que já tinham tradição na animação. Né? Uhum. Canadá, Inglaterra, Rússia, esses países, né, que têm historicamente apoio à animação, e aí tem uma produção grande, sempre tiveram produções grandes. Né? Com isso, não, a gente começou a receber filme do mundo inteiro. Né? E nos primeiros anos, assim, isso foi crescendo ao longo dos 25 anos de história do Animamundi, isso foi crescendo até que agora, hoje em dia, a tendência hoje está tendo uma explosão na produção de longas-metragens. Né? Então, nos primeiros anos do Animamundi, assim, essa disseminação da animação no mundo inteiro, ela ficou meio que restrita à produção de curtas e séries. Né? Produção de curtas e séries. Uhum. O Brasil tem uma história que eu tenho muito orgulho, e tem uma história muito particular nesse sentido, na evolução desse período, mas outros países também. Né? Agora, isso está chegando na produção de longas-metragens. Então, hoje em dia, tem longas-metragens vindo de todos os cantos do mundo. Você participou de um longa português, né? A produção de um longa português. Primeiro longa de stop motion. Primeiro longa de stop motion português. E vocês estão fazendo na Campo 4 um longa para o México, não é isso? No México. A gente aqui está fazendo animação para o México. Quer dizer, então, essa longa, que é o último, assim, é a Ferrari, assim, em termos de complexidade. Eu ia falar do Everest, eu ia para a metáfora do Everest. Melhor, acho que é melhor. O Everest da produção de animação é o que exige mais estamina, né? Que exige mais
exige mais planejamento, estrutura, né? É um trabalho que você sabe que facilmente você vai gastar 4, 5 ou até 10 anos nessa produção, né? Agora começa a ser acessível para artistas do mundo inteiro. Sim. É, eu, já foi muito assunto, e é um assunto recorrente, eu já ouvi em pitchings, em reunião com produtores, assim, que o curta-metragem é um cartão de visita de luxo. É, e nossa, eu não concordo nem um pouco com isso, e eu queria saber o que você acha, enquanto diretor e produtor e diretor de um festival que começou pelos curtas-metragens. Queria que você falasse um pouco da importância que você acha que tem o curta-metragem para a animação e para outros formatos em geral. É, e como isso como isso funciona como porta de entrada para as pessoas. O que você acha do curta-metragem? Assim? Legal, boa pergunta também. No Animamundi, assim que a gente começou, a gente já sabia que a gente queria fazer de curtas, um festival basicamente de curtas, né? Mas tem um detalhe que é importante que eu acho que diz muito. A gente não tem limite mínimo de tempo. Então, a gente aceitou filmes na competição que tinham duração de segundos. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente considera um filme de segundos um curta. E por que a gente acha que isso é possível, é viável? Porque a animação, isso é viável. A animação é um processo que demora muito tempo. A gente pensa muito, a gente planeja muito, né? A gente não só planeja muito, e também o processo de você fazer cada frame da tua animação, normalmente é um processo muito trabalhoso. E é um processo que resume todos esses dias, meses, às vezes até anos, de planejamento, de sonhos, de pesquisa, de aperfeiçoamento, de dedicação. Cada frame resume isso. Então, cada frame ele é muito poderoso. Está todo esse trabalho ali do cara. Assim, e não é aquela coisa, a animação não é aquela coisa assim que você ligou a câmera e sai gastando frame, vai gastando. Não é isso. Né? Quando um animador faz um take de uma cena, né, ele sabe que aquele provavelmente é o take definitivo. Ele não vai poder fazer outro. Ele não vai poder fazer outro. Né? Eu já trabalhei em filmes de publicidade que eu vi o diretor fazer 64 takes, 64 tomadas. O cara abrindo a porta falando assim, querida, cheguei. O cara fez isso 64 vezes. Não era essa a tomada, eu estou só brincando. É como se fosse isso. O cara gravar 64, depois em edição. Quer dizer, com película, com vídeo tradicional, você pode fazer isso. Com animação, não. Então, o animador, ele sabe que até a gente fala brincando que isso, por outro lado, às vezes nem é bom deixar o animador editar o filme dele, porque ele não vai querer cortar nada. Deu tanto trabalho, deu vai fazer aquilo que às vezes é benéfico você cortar para o filme ganhar ritmo. Né? Mas não, isso aí foi dois fins de semana que eu gastei fazendo. Não só não corta, como quer estender um pouquinho. Passa mais uma vez o ciclo só. Eu demorei 2 semanas fazendo esse cenário. Vamos fazer a cena, em vez de 5 segundos, vamos fazer a cena com 15 segundos. O pessoal vai ver o cenário à vontade. Né? Então, assim, eu acho que é inerente da arte, de animação, ela ser concisa, ela ser sintética. A gente aprende isso por sobrevivência, né? Então, é claro que o curta é o expoente máximo da produção de animação, né? Sem nenhuma demérito do longa, mas o curta é o que há, né? É o que há de animação. Por várias razões. Primeiro, por essa questão conceitual que eu estou falando. Segundo, pela razão de que hoje, o curta de animação, ele representa a carta de artistas espalhados pelo mundo inteiro. As cartas antigas que você escrevia, você pensava o que você ia escrever, né? Era uma coisa que o cara ia receber
dependendo de onde você está mandando, o cara ia receber daqui a vários dias, o teu né? Ia receber vários dias depois. Quer dizer, então você não precisava mandando carta de 2 em 2, como é as mensagens instantâneas, você tem gente que passa assim, oi, manda uma mensagem, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, né? Ela passa 8 mensagens. Cara, você fazer uma, e o cara ia receber semana, depois o cara ia mandar outra para você receber meses depois. Então você pensava que você escrevia, você escrevia e tal. A animação, ela virou a carta dos artistas do mundo. É uma carta muito mais poderosa, porque ela envolve todas as artes. A animação, a gente fala isso, né? A arte de todas as artes. Né? Então, assim, você vê a caras de todos os cantos, manda um filme que ele fez com incrivelmente pessoal. É uma coisa que está carregada da vida dele ali, da experiência que ele teve, da vivência que ele teve, da alma dele, né? da cultura dele. Né? Então, os filmes que vêm de vários cantos do mundo, carregados com essa cultura, carregados com a vivência pessoal. Às vezes é uma equipe, então a vivência é coletiva, mas é uma coletiva, é uma vivência compartilhada por um grupo pequeno que trabalhou, que ficou meses juntos, né? Compartilhando, sendo cúmplices daquele projeto. Né? Assim, tem essa questão que eu acho que é super importante, também é uma questão altamente conceitual, mas que é super importante na produção de curta. Né? E tem uma outra coisa também que a gente discutiu no Animamundi, e que acabou sendo um argumento muito importante para o BNDES, que é um banco de desenvolvimento da indústria, né? Bancar um edital de curtas, que é isso, que o curta de animação, ele, na verdade, ele é também um protótipo. Sim. Ele pode ser um protótipo de uma coisa que pode ter escala industrial. Então, tem muitas séries brasileiras e estrangeiras que foram originadas a partir de um projeto individual, um projeto independente, um curta-metragem. Né? Tem longas também que se desenvolveram a partir de um universo criado por um curta-metragem. Né? Então, essas coisas todas, eu acho que provam. O curta-metragem é fundamental. Talvez seja a produção mais fundamental de qualquer cinematografia de animação inteira. Nossa, perfeito. A gente teve experiências fantásticas no Animamundi com curtas. Cara, E tem essa coisa também, assim, é um laboratório de descobertas. Então, assim, uma das coisas que a gente fazia no Animamundi, a sessão do Animamundi era onde vários curtas, e a gente tentava, em cada sessão, a gente tentava ter o cuidado de colocar curtas de origens diferentes, Sim. com técnicas diferentes, materiais diferentes. Então, a ideia das sessões do festival era ser um pupurri dessa riqueza que é a animação, né? Sim. No mundo, né? Não, isso dava para sentir cada sessão. Eu lembro que cada sessão eu saía do Animamundi com vontade de ir para casa e fazer, e anotar ideia, e tentar, e pensar, e mandar filme para o festival para participar daquilo ali. Assim. Uma coisa que você falou que é muito recorrente, que a gente falou, eu conversei com o Marão aqui, que foi o primeiro convidado aqui das lives, que é essas duas coisas. Primeiro, esse transe que a gente entra quando está animando. Antes do digital era um pouco maior, mas isso precisa desse trânsito, precisa dessa concentração, esse negócio desse cuidado com cada frame, com cada informação, pensar no motivo de cada pecinha que está ali, cada desenho, cada coisa do cenário, você pode colocar informação. E esse negócio o tanto de planejamento, o tanto de ficar parado olhando para o vazio, pensando, parece que você não está trabalhando, mas você está trabalhando. E como animação é uma coisa muito mental, né? Às vezes a gente trabalha muito na cabeça antes de encostar no boneco, assim, antes de encostar no papel, antes de começar a fazer coisas. E você também já deu muita aula para muita gente, você formou muitas pessoas. Né? Quando eu fui seu aluno, você já tinha uma experiência há muito tempo de dar aula. Assim. E com essa bagagem toda, o que você acha que é as características
características talvez mais fundamentais de um bom animador, assim? Boa, boa, boa. Boa, pergunta difícil. Bom, eu acho algumas coisas. Primeira capacidade é isso que você falou, que você já começou falando. A gente tem que ter uma capacidade de abstração. O filme acontece primeiro na cabeça da gente. O filme acontece primeiro na cabeça da gente, depois é que acontece na mídia que você vai usar, seja papel, computador, stop motion, o que você for, os milhares de possibilidades que a animação oferece. Mas primeiro você vê na sua cabeça. É claro que a gente cria vários instrumentos para te ajudar o teu cérebro a enxergar aquilo, né? Sim, sim. Uhum. Faz zilhões de rabiscos, depois você faz um storyboard, depois você faz animatic, né? E aí, naquilo você vai ajudando o teu cérebro a entender. Mas acontece que quem sempre puxa é o cérebro. Quer dizer, você pensa alguma coisa, você coloca no papel, conforme você vai colocando no papel, aquilo ali te inspira a aperfeiçoar a tua abstração que você está tendo do filme que vai ser, que vai existir no futuro. Né? E conforme você vai botando essa abstração, você vai tentando materializar ela em algum instrumento, seja desenho, seja como você faz, você pega a massinha e começa a modelar, e começa já começa a criar com as mãos. Seja isso, é uma retroalimentação. Né? Aquilo que você vai fazendo alimenta o teu cérebro evolui naquela ideia, e aí a coisa vai acontecendo até que, finalmente, tem a grande desafio, que é tornar concreto aquilo que está dentro da tua cabeça. Né? Esse é o grande desafio. Às vezes frustrante, porque você pensou uma coisa que está muito melhor na cabeça do que aconteceu depois. Aí você passa para outra. A experiência que vai fazendo cada vez mais ficar próximo o que você produziu daquilo que você pensou. Né? E então, essa capacidade de ir adaptando o que você pensou também, né? Você vai ficando mais flexível ao que vai aparecendo, né? O que vai surgindo pelo caminho também. Outra coisa, aliás, eu devia ter falado isso primeiro, na verdade, é a paciência. Você tem que isso aí está implícito. Isso aí tem que ser muito, muito paciente. Você tem que ter essa noção de que as coisas vão acontecer em algum momento no futuro. Uma coisa que eu tenho falado para as pessoas que me perguntam assim, né? Como é que eu descubro? O que eu faço quando eu estou começando? Uma das coisas que eu falo é um critério muito legal de você saber se você está no caminho certo é se o tempo passa, é a sua relação com o tempo. Se você vê o tempo passar muito devagarinho enquanto você está animando, ou se o tempo voa, assim, enquanto você virei à noite. Isso eu acho um critério pessoal, assim, porque quer dizer que você está tão envolvido naquilo ali, gostando tanto do processo. E é muito recompensador. Cara, é muito recompensador. Para quem está assistindo que não fez animação, cara, e for fazer, com certeza eu espero que você passe por isso, porque é uma das melhores coisas que acontece, cara, quando ele está. É aquilo que você falou. É o transe que a gente entra quando está animando. Uhum. Em 2D, o primeiro que eu fiz foi 2D. Eu comecei como 2D, depois eu fui fazer stop motion. Uhum. Em 2D, começa com o seguinte. Você começa a desenhar o teu personagem, né? Isso, o digital, isso eu vou falar uma coisa, o digital, pelo menos para mim, ainda não acompanha. Eu uso muito assim, vou mostrar para vocês, não, vou até ligar aqui. Eu uso muito, eu tenho um tablet, né? Aqui assim. Então eu desenho, né? Tal, ainda é bem desenhado. Eu uso alguns programas que emulam a animação em papel, que antigamente a gente fazia com mesa de luz em papel. Uhum. Mas tem essa característica da mesa de luz em papel, que é o seguinte: você começa a desenhar um personagem, você quebra a cabeça para achar a posição, não sei o que, tal. Mas assim, você tem uma coisa que é você começa a desenhar, você começa a fazer a primeira pose, depois você faz a segunda pose, você faz a terceira pose, você faz a quarta pose.
E conforme você vai desenhando, você vai entrando no processo, você vai se concentrando e você vai se livrando dos detalhes. Então, o teu personagem começou cheio de orelha, cheio de nariz, cheio de olho, cheio de botão, listra, cacete. Daqui a pouco você está desenhando só algumas bolinhas e uns tracinhos assim. Mas por quê? Porque no que você está interessado não é em desenhar o personagem, você quer desenhar o movimento. Você quer capturar o movimento. Então, quanto mais rápido você desenhar, mais você vai ver que mais fácil você consegue ver o movimento que o personagem está fazendo. E uma vez que você consegue capturar o movimento, você vê aquele movimento que se animou, mesmo que seja uma bolinha, um tracinho, depois, aí você consegue ver o personagem, aquela coisa que a gente estava falando, né, do desenho ajudar o cérebro. Você consegue ver o personagem fazendo aquilo ali. Aí você volta e começa aí a botar os detalhes, né? Botar os pés, sapato, mão, boca, olhos, isso aqui. Mas o barato é que chega um momento, quando você está animando tão concentrado, que parece que não é mais você que está desenhando. Parece que é o desenho que está pedindo para você. Agora me desenha aqui. Parece que o teu desenho está indo na tua frente, te pedindo para você desenhar. Esse é o transe, cara. Parece que o teu cérebro já está vendo aonde você quer ir e você está atrasado no desenho, você está correndo atrás. No stop motion tem uma coisa equivalente, que é o seguinte: quando você está animando com rapidez, tem os arcos, né? Tem os arcos. Todo movimento de animação tem arco e tal. E em stop motion, a gente normalmente usa um ponto de referência para traçar o arco do movimento. Então, por exemplo, quando o personagem vai virar a cabeça, ele faz num arco, assim, né? É legal fazer um arco, enriquece o movimento, né? E no desenho, você pode, no 2D, você pode traçar o arco e você usa aquele traço por baixo e vai desenhando por cima, né? No stop motion não tem isso. Hoje em dia até para traçar na tela e você vai vendo e tal. Mas o legal mesmo, quando você está no transe, né? Você bate o frame, quando você olha para o personagem novo, você vê os arcos no ar, cara. Né? Você vê isso, cara. É muito chocante isso. É muito legal. Você vê no ar, assim, quando você roda, você monitora, né? Você vê os personagens, os frames que você bateu, você vê o arco desenhado no ar, aí você só vai e bota o personagem lá, né? É muito show, isso é muito legal. Bom, e voltando para as questões do animador, eu acho que assim, é muito importante você desenvolver um senso de observação agudo, entender os detalhes, você desenvolver a visão em câmera lenta. Então, aqueles que pensar que o animador vai entender. Mas uma coisa assim, é você ver um movimento acontecendo, mas você conseguir, na tua cabeça, ver aquilo, decupar aquilo nas etapas que o movimento faz. Né? Então você consegue ver aquilo em câmera lenta. Uma vez eu me lembro que eu estava animando uma coisa, eu estava andando de ônibus, e eu estava na janela, assim, tal. Aí eu me lembro que eu vi exatamente, quando a gente passou num beco, eu vi um gato que estava em cima de um muro, assim, ele pulou em cima de uma lata de lixo, ele estava no muro, pulou em cima de uma lata de lixo, depois pulou no chão e subiu. Eu vi os arcos do movimento, vi a acomodação dele em cima da lata de lixo, vi o impulso que ele pegou para sair, para cair da lata de lixo no chão. Eu vi tudo isso. E depois animei uma cena parecida com essa, com o próprio olhando ali. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Tem um filme chamado Walking, que eu acho que dá até para ver no YouTube. Maravilhoso, um filme canadense, em que é pura animação de observação. Você vê várias caminhadas lindas, caminhadas, né? Com manchadas de aquarela, em que você vê as personalidades das pessoas pelo modo de caminhar delas. Isso foi animado. Né? Muito, muito então, é isso, né? Paciência, capacidade de abstração, paciência, capacidade de observação, paciência, né? E perseverança. Perseverança. Você tem que acreditar. Mas, assim, nesse caso, eu acho que aquilo que você estava falando, que eu estava falando também, assim, quando você é assim, transe, te ajuda na perseverança. Você passa a noite e você viu assim, cara, acabou. Caramba. Então, o tempo passa, vale a pena. Com todo esforço vale a pena quando você vê que a cena deu certo. Assim. Eu lembro muito nitidamente, assim, nas primeiras aulas que eu tive com você lá na PUC, foi um curso livre na PUC, foram 2 meses, eu acho, de todas as técnicas. Eu lembro
de ver assim, nossa, isso aí que é um animador, ele parece que ele gosta demais do que ele está fazendo, né? Eu quero fazer isso aí também, parece ser muito, o retorno pessoal parece ser uma coisa, né, de outro mundo. Para mim, eu não tinha paralelos ainda no que eu Nessa estava época, procurando para fazer da vida, assim. nessa época eu achava que ser animador era brincar de Deus, né? Você pode tudo, né? Você controla a vida dos seus personagens, você controla o universo, você controla a chuva, você controla o vento, você controla o mar, você controla tudo, né, Você cara? controla a Tudo que realidade. Você acontece. quer parar um pouquinho de construir o universo, parar de brincar de Deus, você desliga, vai embora, volta no dia seguinte, continua, tá É, tudo ali. mas hoje, amadurecendo um pouquinho, eu acho que, na verdade, o animador não é brincar de Deus, o animador é aprender com Deus. Porque a animação, cara, ela. Isso para mim, tá? Quer dizer, para mim. Ainda contando desde o início da nossa história, no início do nosso papo aqui, né? Que para mim a animação é uma maneira de contar a história. É uma maneira muito poderosa de contar a história. Então a animação, todo o meu trabalho artístico, ele se resume numa tentativa de tentar comunicar, de tentar atingir o público, de tentar contar uma história, de tentar emocionar, ou mover, ou envolver de alguma maneira, né? Uhum. E você não consegue fazer isso se você tiver uma linguagem que só você entende, Ah, claro. entendeu? Então, assim, se você for Deus, você pode fazer o mundo à tua afeição mesmo, mas aquele mundo vai ser só seu. Entende? Uhum. Então, você contar uma história, compartilhar uma história, você tem que Você precisa compartilhar entender uma a linguagem, compartilhar natureza uma. das coisas. Você tem que compreender a Sim. natureza das coisas, você tem que compreender a natureza da física, você tem que compreender a natureza dos corpos, você tem que compreender a natureza das emoções, você tem que compreender a natureza da música, do ritmo, né? Então você tem que ser muito humilde nesse sentido de aprender as coisas para poder usar aquilo que você aprendeu na história que você quer contar. Tem uma frase do Disney, do Walt Disney mesmo, que é: você precisa entender o real para poder fazer as coisas fantásticas. Né? Exatamente. É exatamente isso. Realmente, cara. Vou aproveitar o gancho para te fazer uma pergunta que me fizeram aqui, que mandaram aqui no chat, no bate-papo, que é: qual foi o trabalho que você tem mais orgulho de ter feito? É uma pergunta difícil, mas... Pergunta difícil. Pergunta difícil. Tem vários, cara, não, caramba. É coisa demais, né? Muita coisa, muita variedade, né? Muita coisa diferente. São 30 anos de trabalho. Eu acho que foi o Informe, não, sei lá. Eu não vou ter um, como não consegui dizer um? Eu tenho muito orgulho do Informística, que foi o meu primeiro curta que eu fiz no convênio Brasil-Canadá, né? Esse que eu falei que era com recorte e tal. Que, Né? aliás, eu fui procurar ele outro dia e ele não está no YouTube. Cadê o Tem que botar, né? Tem que botar no... Tem que botar no YouTube. Nossa, tem que botar no YouTube, tem que botar no YouTube. Nossa, merece muito. E eu acho que ali, porque hoje em dia, hoje em dia eu estou mais feliz com esse filme porque ele antecipou uma coisa que a gente está vivendo hoje em dia, que é essa... Isso total, é um visionário. Na década de 88, então, era essa coisa de como é que a gente, que aí, de certo modo, a gente ainda tem, estou falando de uma maneira geral, né? A gente como civilização, como humanidade, né? A gente ainda tem um pensamento que a gente muitas vezes tem muita coisa em comum com a Idade Média e a gente convive com tecnologia de ponta, né, cara? Tecnologia altamente assim o quanto que a gente tem maturidade, o quanto que a gente tem consciência de lidar com essa tecnologia, esse nível tecnológico que a gente está alcançando. Né? O filme falava isso, discutia esse tipo de coisa. Né? Eu acho que eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho daquele filme que a gente fez da Unicef, que foi o primeiro stop motion da nossa. Foi verdade, nossa, é verdade. Muito bonitinho, muito legal, muito legal. Foi o primeiro stop motion ou foi o da Xuxa? Foi o da Xuxa, foi o da Xuxa. Por pouquinho tempo, mas foi o da Xuxa. Esse também eu gosto muito, gosto muito. Gosto muito do trabalho que a gente fez no Meu Pedacinho de Chão. Sim, né? Aquilo foi muito louco, foi imersão muito diferente de tudo, né? E dos últimos, às vezes, o trabalho que eu tenho mais orgulho é o Quem Sou Eu.
que também a gente fez Sim, esse também ficou muito bonito também, esse ficou muito, muito legal. Né? que é aquele documentário fantástico que faz uma versão da Alice no País das Maravilhas, abordando a temática dos transgêneros, né? Da mudança de gênero para crianças, adolescentes, até adultos mesmo. Como é que é isso para eles, né? Sim. Como é que é essa coisa de entrar no mundo do País das Maravilhas e tentar sobreviver. A metáfora, o jeito de conectar isso com a Alice entrando entrando por aquele mundo estranho e lidando com o corpo se transformando também. É muito rico de metáfora, de paralelo, né? Muito bom. Como achou super bem aquela história ali. Muito bom. Nossa, muita história mesmo. Fizeram uma pergunta aqui. O que você acha que é a maior dificuldade hoje em dia para começar uma produção, para produzir animação? Assim? Ainda é equipamento, ainda é ideia? O que você acha onde está faltando? Não é equipamento, não é ideia. Agora vai depender para que você quer produzir. Assim, para quem está começando, então vou acabar fazendo uma resposta um pouco mais completa. Eu acho que para quem está querendo começar a entrar no mercado, hoje em dia o mercado é diferente da minha época, diferente da época do Pedro. Hoje em dia, graças a Deus, o mercado está muito mais evoluído, principalmente o mercado brasileiro. O mercado brasileiro deu um salto de qualidade nesses últimos 10 anos, impressionante. Né? Mais, nos últimos 15 anos, que eu diria que é impressionante. Hoje em dia, o mercado é tão especializado que existem especializações, existem estúdios que precisam. A mão de obra em animação ainda é muito carente, cada vez está ficando mais agora. É muito carente, precisa muito de animadores. Então, assim, não só de animadores. Aí que tá, o mercado amadureceu tal que ele se especializou. Então, antigamente, na época da gente, o Pedro também, a gente fazia tudo. Pensava a história, fazia o script, fazia o storyboard, desenhava, criava os personagens, animava, fazia tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem vaga para storyboarder, para pessoa que desenha storyboard, né? Para criador de personagem, design de cenário, animador, rigger, que é aquele cara que faz você tipo fazer um esqueleto virtual para o teu personagem. No caso do stop motion, para modeladores, para pessoas que constroem um esqueleto, armadura, que se chama, né? Para modeladores, para animadores, enfim. Né? Então, é legal você saber o que você quer fazer, né? Saber o que você quer fazer e começar a produzir, estudar, claro, é importantíssimo estudar, meter a cara, tentar pegar o máximo de informação que você quiser. É bom participar de festivais, participar de eventos, onde você vai conviver com pessoas que estão na tua frente nisso, que têm mais experiência, mas também você vai conviver com pessoas que estão no mesmo jeito que você, batalhando, querendo começar, querendo fazer. É muito legal se juntar com essas pessoas, dividir angústias, dividir projetos, né? Dividir conquistas, né? E produzir. Produzir, não importa. Lembra que eu falei que a gente aceitava filmes de segundos? Então, faz filme, faz o que você quer fazer. Se você quer fazer design de personagem, desenvolve personagens legais e faz alguma animação com eles, ou procura alguém que quer fazer animador e aí se junta com essa pessoa e ela vai animar os teus personagens, enfim. Produz alguma coisa e veicula isso. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, claro, tem cada vez mais casos em que pessoas talentosas elas são contratadas direto pelo estúdio. Você leva o teu portfólio lá, o cara vê o teu desenho, vê as animações que você fez e tal, e te contrata e ele te treina lá e você vai fazer. Mas se você já tiver um portfólio direcionado para aquilo que você quer, sim, da maneira que você quer, se você já tiver um trabalho que você já colocou em festival, você colocou no YouTube, ou no Instagram, ou uma coisa assim, e alguém vir aquilo e te buscar por causa daquilo, te procurar por causa daquilo, ela vai procurar porque você fez o que era o melhor para você. Sim. Se você desenhar personagem e a pessoa gostou do personagem que você fez, ela vai te chamar para desenhar personagem, entendeu? Enquanto se você não entrar no estúdio, você vai querer pegar, de repente vai pegar a vaga que estiver lá. Não é de repente não é desenhar personagem. O cara vai te botar para fazer intervalação, vai te botar para fazer riga, para fazer cenário. Claro. Eles vão tentar da maneira que precisar deles. É normal isso. Né? Mas aí o trabalho vai
partir meio que como se partisse de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Né? Exatamente. E ao passo que se você tem uma posição proativa, né, você faz alguma coisa, você começa, e dá para fazer. Então, assim, Tá, eu vou tá. fazer uma pergunta. O que é mais difícil para fazer é você reunir a estrutura para fazer. Mas, assim, se você quer fazer desenho animado tradicional, cara, você ou tem um scanner e desenha na mão e depois escaneia tudo. Eu não vou te ensinar como é que faz isso, porque demora pra caramba, mas dá para fazer de maneira barata. É difícil, demora para ensinar, mas dá para Sim. fazer. Hoje em Né? dia, com o celular, uma pilha de livro, um Um celular, você já celular, fotografa o exatamente. desenho também. É. Um celular preso numa coisa serve de câmera, né? Serve. é, Você pode usar um tablet. Essa tablet que eu uso, ela é mais sofisticada, ela é mais. Nem todo mundo pode comprar uma tablet dessa, mas tem tablets hoje em dia que são bem baratinhas, que elas servem para isso também. Né? Se você quiser fazer stop motion, então está mais fácil ainda, porque dá para fazer até com o celular. Claro. O ideal é fazer com câmera fotográfica, mas dá para fazer com celular. Né? O que você tem que ter é aquilo que a gente estava falando, resgatar aquilo que a gente está falando. Primeiro, desenvolver uma boa ideia, planejar, gastar o tempo que você puder para planejar isso, os recursos que você vai usar, qual é a técnica que você vai fazer, qual o material que você vai fazer, ir atrás desse material, se planejar para gastar bastante tempo com isso, né? Transformar o seu quarto num estúdio, né? Você vai transformar o seu quarto num estúdio, provavelmente, né? O meu primeiro filme eu fiz com mesa, eu não tinha mesa de luz, eu fiz com o vidro da geladeira da minha mãe, assim, né? Pegar o vidro da geladeira e aí botei um abajur embaixo e aí apoiava O meu foi duas exatamente. ficava animando isso, né? Assim. Então, essa é a boa notícia, com a animação dá para fazer, acredita porque dá para fazer. Essa é a boa notícia. A Sim. má notícia é que vai te demandar muita, não é má notícia, mas é a real, na real, é que vai te mandar muita Dá planejamento, trabalho. muito tempo, muita paciência. Dá trabalho. Dá trabalho independente da técnica. Dependendo da técnica, o 3D você vai ter o trabalho num lugar. O stop motion, o trabalho é mais na construção. É, O 2D você dilui a construção, mas você está trabalhando bastante o tempo todo também. é, Acaba que as técnicas elas meio são equivalentes, né? é. De trabalho, de produção, né? Aí você É... falou uma coisa que me lembrou uma questão muito importante. A tecnologia, como a gente conversou aqui, né, e a gente falou sobre isso, a tecnologia, ela normalmente, nessa área da gente de produção audiovisual, ela se desenvolve a nosso favor, a favor do artista. Então, por exemplo, pessoas que eram técnicas aprenderam gastaram muito tempo estudando determinado programa, ficaram mestres naquele programa. Às vezes o programa sai, vira obsoleto e a pessoa também fica obsoleta. Sim. Agora, a maneira de animar, não importa se você está animando em papel, ou se você está animando no tablet, ou se você está usando um software de última geração de computação gráfica, a maneira de animar, o raciocínio de animar é o mesmo que era da época do Harryhausen, é o mesmo que era da época do início da Disney. É o mesmo. Aqueles caras, Sim. né, década de 40, se eles estivessem hoje aqui, eles vão estar gargalhando, porque eles vão estar fazendo aquilo que eles sabem fazer super bem, com uma maneira muito mais fácil. Né? Mas eles nasceriam mestres. Eles nasceriam mestres e seriam tão bons quanto eles eram naquela época. Né? Só que muito mais fácil. E como é que você acha que está a formação de animação para quem quer estudar, para quem quer começar de um jeito não tradicional, mas buscando uma formação, até uma faculdade, se tem uma oferta de cursos universitários ou se é mais curso técnico? Você sabe como é que está um pouco isso hoje em dia, assim, para quem quiser ir por esse caminho? Existem. A gente há pouco tempo atrás não tinha quase nada, eram pouquíssimos. Né? Hoje em dia já existem alguns cursos nas maiores cidades brasileiras. Assim. Não é em toda a cidade, não é um curso fácil de fazer. Né? Sim. Porque, primeiro, não tem tantos professores de animação ainda no Brasil. Tem alguns já
A gente já evoluiu bastante, como eu falei, né? Mas Uhum. não tem tanta gente com muita experiência. E o que acontece é que, normalmente, um cara com experiência de animação que seja capaz de estudar, ele vai para os grandes centros onde as oportunidades são maiores. Sim, É, depois da pandemia, essa questão de trabalho online mudou muito. mudou tudo também. O mercado de animação mudou pra caramba, mudou Sim. muito. Stop motion nem tanto, né? Porque stop motion Não, porque, exige muito do presencial. é, Né? Os sets são grandes, não dá para. Né? Mas na animação 2D digital, cutout digital e animação de computação gráfica, isso é uma coisa que se espalhou muito. Então, por isso até que a gente está tendo carência de mão de obra, porque os animadores uhum, experientes brasileiros eles estão trabalhando aqui para pra fora. Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, estão muito assim. Né? Uhum. Então, e como eles estão recebendo em dólar, então a galera É, os estúdios brasileiros estão com carência de animadores mesmo, porque os sim. melhores animadores já não estão tendo tempo. Né? Mas então, voltando à questão, assim, você tem São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, até Niterói, Belo Horizonte, Ceará, todos têm cursos de animação importantes que eu acho que vale a pena você pesquisar, você vai achar. Tem alguns Uhum. cursos que são online também, né? Eu mesmo estou dando aula num curso de e que eu acho que é uma coisa muito legal, é uma iniciativa do Reinaldo Marquezine e da Alessandra Meleiro. É um curso online que é feito Legal. na Melier, na Escola Melier, que é um Sim. curso para. Olha que legal isso, é um curso para produtor executivo de animação. Nossa, Que legal. é uma especialidade mais difícil de encontrar do que de animador. Sim, É mais para você encontrar um verdade. animador, e é difícil encontrar bons animadores, como eu falei, mas é mais fácil É, encontrar bons animadores do que você encontrar um bom produtor executivo de animação. É raríssimo. A gente que faz, que trabalha nas 11, né, a gente sabe quanto é importante você ter um produtor executivo trabalhando com você, né, sim, e quebrando as pedras burocráticas, pedras de produção mesmo, que são. E é uma produção criativa que a gente aborda claro, claro, na, claro. na coisa. Eu, E é muito importante para o mercado brasileiro, para quem faz animação e para o mercado de maneira geral. Né? Mas então tem. Agora, eu vou falar uma outra coisa. E eu sei que eu não quero, por falar isso, desmerecer os cursos. Eu acho que você tem muito a aprender com os cursos. Os cursos superiores são ótimos, você tem tempo para amadurecer, ele acelera o aprendizado. Né? uhum, Mas a animação é essencialmente prática. Então você aprende mesmo fazendo. Então mete a cara para fazer. Troca informações. Busca, como eu falei, pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. É, 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 cria conexões nesse sentido, de troca de informações, troca de experiência, troca sim. e tem uma coisa legal que eu acho que a tua live mostra, o teu perfil mostra muito isso, eu acho que a Anima Mundi também mostrou, provava isso, é que eu tenho um orgulho enorme, é que a, a comunidade de animação brasileira, ela é do cacete, ela é muito, muito, muito parceira, é muito generosa. A Uhum. gente grita, pede ajuda, que sempre vai vir ajuda. E às vezes é ajuda de um cara feríssimo. Assim. O cara está lá trocando informação, está te ajudando, está te apoiando e tal. Isso é uma coisa que quando você for entrar no mercado, você vai descobrir. Eu espero que você faça a mesma coisa também. Assim, que eu estou falando para quem for entrar, né? Para quem for entrar, você que está assistindo a gente, quando você entrar no mercado de animação, lembre-se disso e replica isso também, porque eu acho que isso é uma das razões da gente ter tido um sucesso tão grande quanto a gente teve nos últimos anos. A animação brasileira, Sim. nesses últimos anos, cresceu muito mais do que o Brasil, cresceu mais do que a China, para falar a verdade. A gente cresceu 10 vezes, né? A gente está exportando séries, exportando produtos, personagens brasileiros, propriedade intelectual brasileira. Né? A gente transformou o mercado nesses últimos anos, graças muito a esse espírito colaborativo que a gente tem. Eu já ouvi um amigo meu, artista, ele falou que ele já viu na área que ele trabalha, em ilustração, em música, em várias outras áreas que estão aí há muito mais tempo,
a concorrência pessoal entre os próprios amigos, assim, entre os próprios conhecidos é grande, assim. E na animação, a experiência que ele tem de fora, assim, é muito diferente. Essa parceria, esse acolhimento que acaba tendo, porque todo mundo sabe que dá trabalho, né? Então, e uma coisa que eu gosto de fazer, de um paralelo, assim, também, que desse negócio dos mágicos ficarem escondendo os truques, né? Ninguém pode saber o truque do mágico, né? Durante muito tempo, isso era uma realidade na animação, no stop motion, principalmente, que eu lembro, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que são as pessoas que mais gostam de mostrar o que estão fazendo, de dizer como estão fazendo. Né? E dá tanto trabalho, e às vezes você achou uma solução que ninguém fez ainda, né? E animação é isso, é achar, além de resolver problema, é inventar problemas legais, assim. Né? E eu acho que esse espírito de grupo, de achar a minha turma, assim, eu senti muito isso quando eu encontrei o Animamundi. O Animamundi, acho que foi um grande aglutinador dessas pessoas todas, assim, e criou-se uma identidade, assim, era a época do ano para todo mundo se encontrar de novo, encontrar o pessoal do Brasil inteiro que faz isso, e sempre tinha uma sintonia, assim, muito, muito direta, assim, com o festival. O festival, nossa, eu trabalhei 6 anos dando aula no Estúdio Aberto, aprendi, acho que a maioria das coisas que eu sei até hoje eu aprendi, né, com as pessoas. Eu era tímido demais, eu não conseguia nem me comunicar direito, e lá, né, ser largado. Eu lembro de uma coisa que eu lembro até hoje, que o seu filho mais novo, Pedro. acho que ele devia ter uns 10 anos, talvez menos. Eu lembro que foi o meu primeiro ano trabalhando e ele foi com a turma de amigos. E aí eu era muito inexperiente, 5 crianças loucas em volta de uma mesa de luz, de um fundo infinito para animar boneco, e todos muito empolgados, assim. E eu lembro, caramba, é o filho do chefe, não posso ter que mandar bem. Meu primeiro ano aqui. Aí eu tava tentando, e aí 5 assim em volta da mesa, eu tentando me equilibrar por cima para conseguir encostar nos bonequinhos. Aí teve uma menina lourinha, assim, linda, assim, que começou a pular de alegria. E antes de começar, no começo da cena, ela deu um pulo tão alto que me deu uma cabeçada no nariz. E eu fiquei metade nessa loucura, um monte de criança pulando, e eu quase lacrimejando, assim, eu lembro do tanto. Isso foi meu primeiro ano, e depois eu tive que correr muito atrás. Mas aprendi demais, assim. O festival foi esse grande, formou, né, gerações inteiras. Não vou conseguir não fazer essa pergunta. Se fizer, eu sei que é uma pergunta capciosa, mas se tem planos para voltar o Animamundi. Não precisa responder, se não... Não, eu já estou preparado. Bom, o Animamundi, começou pequeno, né? Mas a gente era um ambicioso, a gente queria fazer do Animamundi uma plataforma para desenvolvimento da animação brasileira. E o Animamundi cresceu, se transformou num dos 3 maiores festivais de animação do mundo, né? Enorme, assim, e super... eu falo isso sem menor pudor, porque é uma criação coletiva. Animamundi foi uma criação de todos nós. Assim, em volume de público, eu acho que chegou a ser o primeiro. O primeiro, de quantidade exatamente. De público, assim. Então ele ficou com uma importância muito grande. E uma das provas dessa importância era o tamanho dele, né? O tamanho, assim, 100 mil pessoas em uma edição do Animamundi, né? Não sei quantas salas, 400 filmes acontecendo, 10 oficinas, o Animafórum, que era a discussão profissional, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, era um parque de diversão, né, cara, para todo animador. E só crescia, todo ano crescia mais um pouco, né? Só crescia. Crescia. E a gente foi ficando... E assim, a animação no mundo, o mercado de animação, é um mercado que depende muito de reputação. E o Brasil não tinha, antes do Animamundi, não tinha reputação nenhuma, né, de animação. Ninguém sabia que ia fazer animação aqui e tal. Nem no Brasil sabia que a gente fazia animação, né? Então, imagina no exterior. Então, o Animamundi ele serviu muito nisso para alavancar a reputação da animação brasileira no exterior. Então, eu estou falando isso porque o Animamundi ele ficou grande e ele precisava ser grande. Ele precisava ser grande.
Assim como, por exemplo, você não vai imaginar o Oscar sendo feito numa pizzaria, né? Com as pessoas ali, os caras fazem aquela coisa pomposa, né? Cada ano fica mais pomposo ainda, né? Claro. Cada ano fica mais, né, elaborado, com uma razão, existe uma razão para isso, não é só vaidade, né? É vaidade também, mas não é só vaidade. Eles ali estão vendendo a cultura americana. Eles estão exportando para milhões de pessoas no mundo inteiro que estão assistindo aquilo a cultura americana, a indústria que eles estão fazendo. Os artistas americanos, os filmes americanos. Eles botam uns outros indianos, brasileiros, espanhol, mexicano, mas a grande maioria é americano. E o dinheiro mesmo vai para produtores americanos. Então aquilo tem uma razão de ser assim. Então a gente chegou a um ponto que a Anima Mundi também começou a ter esse papel. Né? Sim. Aí, nos últimos, quando o mundo acabou no Brasil, em 2019, a gente viu que não dava para manter aquele tamanho. Né? Em 2019, que foi o último ano, a gente conseguiu fazer graças a um movimento dos fãs do festival, do público da gente, dos nossos sócios, né? Que foi o maior movimento de financiamento coletivo que a plataforma que abrigou esse financiamento teve. Né? Que barato. A gente só conseguiu fazer isso porque você, né, quem todo mundo apoiou a Anima Mundi, fez o maior financiamento coletivo da plataforma. Né? Que demais. Isso foi muito legal para a gente, mas, por outro lado, a gente viu assim, cara, olha o risco que a gente passava, porque financiamento coletivo, não sei se vocês sabem, é assim, se você consegue arrecadar o dinheiro, você pega o dinheiro. Se você não consegue arrecadar o dinheiro, se você chega a 99% do valor que você precisa, o dinheiro não vai, ele volta para as pessoas. A campanha acaba. A nossa campanha foi em maio, o festival era em junho. Né? E em maio a gente conseguiu levantar o dinheiro. Se a gente não tivesse levantado aquele dinheiro, aquilo tudo, a gente já estava comprometido para fazer o festival. Aquilo tudo a gente ia ficar devendo. Era uma fortuna. E depois desse trauma, a gente viu, não, a gente não vai. Então a gente parou, a gente ficou esse tempo todo parado. Teve a pandemia e tal, e a gente não pensou em fazer o festival online, porque eu acho que não cabe. Assim, cabe também fazer online, mas só online eu acho que não cabe. O festival é um ponto de encontro, é um ponto de referência. Quem quer conhecer animação, quem quer ver animação legal, quem quer participar, quem quer conhecer as pessoas, vai lá, né? Entra lá. Né? Não tem outra... É indescritível a experiência de Anima Mundi, assim, como é rica, como é poder para todos os níveis, né? Não só para quem vai criança, como também como quem já vai profissional, já experiente, vai lá, tem muito retorno. Bom, a boa notícia é que é provável que a Anima Mundi vai voltar. Ano que vem. Não acontece ainda esse ano, mas é provável, a gente está negociando, existe um movimento de buscar novos parceiros, novos patrocinadores, novos produtores também. E a possibilidade de voltar é muito grande. Voltar ano que vem vai voltar mais ou menos na mesma época, junho. Então, julho. Fiquem aí preparados, que é mais do que é provável isso. Nossa, que demais, que demais. Poxa vida. Pô, deixou muita saudade, muita gente, todo mundo que eu encontro que fala, pô, Anima Mundi, caramba, tem que voltar, todo mundo falando muito. Eu tive o prazer inenarrável de fazer 3 troféus pro Anima Mundi. Eu fiquei com o protótipo ficou comigo, poxa. Eu quero voltar, quero fazer mais troféu. Poxa. Nossa. Tem essa coisa, né? O troféu do Anima Mundi era animado, né? Ele... Roda aí para mostrar, Pedro. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Tudo tinha algum tipo de movimento. Eu fiquei com o que eu fiz. Esse foi de 25 anos do Anima Mundi, né? Esse eu fiz 24 troféus, 24 iguaizinhos. Aí eu fiquei com o protótipo foi esse. E o outro foi com a ilustração do Mike do Doc. Que aí já porque todos o da sereia é da Regina Pessoa. É da Regina Pessoa, E ainda era o personagem andando, que era o clássico, né, do Anima Mundi. Eu mostrei os outros aquele foi o que eu fiz, esse aqui foi o que eu ganhei.
Esse aqui, nossa, esse tem um carinho também. É. E é o melhor troféu da galáxia. Ele anda, ele mexe, ele é animado, né? Nossa, poxa, que ótimo. Que notícia boa. O pessoal vai gostar também. Nossa, o papo voa, né? O negócio do tempo voar, né? O tempo passar rápido, não tinha passado tão rápido até agora, eu acho. Você tem mais alguma coisa que você quer dizer para estimular a galera? Eu sou muito suspeito para falar de animação, eu gosto mais de fazer isso. O que você recomenda? Palavras de incentivo para quem está começando, para quem quer fazer isso, para quem está na dúvida se arrisca ou não? Eu acho o seguinte, é uma coisa também que é importante a gente falar, que assim, a animação é um meio audiovisual, é um instrumento poderosíssimo, cara, poderosíssimo. A gente é suspeito para falar, então eu posso falar. É o instrumento mais poderoso, é o instrumento de narrativo mais poderoso que tem, né? É, e apesar de precisar muito, você precisa desenhar bastante, você vai ter que desenhar bastante, você não precisa desenhar bem. O que você precisa é dominar o desenho que você tem. Então, a gente vê filmes maravilhosos com desenhos básicos, mas o autor soube extrair o máximo daquele desenho. Então, eu acho que isso também não precisa ser uma barreira para você que quer fazer animação. Assim como equipamento não é mais uma barreira, assim como meios para distribuir o teu trabalho também não é mais uma barreira, né? Sim. Voltando à questão do curta que a gente falou no início da conversa, durante muito tempo o curta era um trabalho de abnegados, era uma produção independente e dificilmente ia dar lucro, né? Uhum. Ele dava outra coisa, assim, ele até era, que é uma coisa que não é só isso, eu vou dizer que é só isso é um absurdo, mas ele até era um cartão de visita do autor, né? Para muitos estúdios era um laboratório de ensaio para você ensaiar novas técnicas, novos softwares, treinar novos artistas. Esqueci o que eu falo. Mas nunca, não existia uma perspectiva comercial para o curta-metragem. Hoje em dia existe. Sim. Hoje em dia, as plataformas, elas não têm, por exemplo, como antigamente, o episódio tinha que ter 11 minutos, 13 minutos. Um comercial tinha que ter 30 segundos. Se tivesse 30 segundos e 10 frames, os caras aportavam os 10 frames. Porque o tempo da televisão era... Né? Hoje em dia, o streaming livrou a gente disso. Sim. Então, hoje em dia, o curta-metragem é um produto comercial também. Quer dizer, você pode ganhar dinheiro com o seu curta-metragem, que não vão ser só os prêmios de festivais e outros distribuidores, outras plataformas. Você tem uma plataforma que as pessoas podem ver filmes de 5 minutos, pode ver filmes de 18 minutos, pode ver filme de 1 minuto, pode ver filme de 5 segundos, 6 segundos, 10 segundos. Né? A animação é literalmente a possibilidade, a liberdade para aquela pessoa que quer produzir, que quer falar alguma coisa numa linguagem poderosa, que é a linguagem da animação. Né? Uhum. Claro, você não é assim de uma hora para outra. Você não vai dominar a técnica de uma hora para outra. Você vai ralar, você vai aprender, Mas eu garanto isso, vale muito a pena. Vale muito a pena. Nossa, demais, demais. E a gente é por isso que é bom. E por isso que é bom ver, todo mundo começou pequeno, todo mundo começou devagarinho, todo mundo começou dando cabeçada e errando. Tem aquele livro do Richard Williams, né, que mostra que o lápis do animador tem uma borracha na ponta. E é para você usar as duas extremidades o tempo todo, né? Uma das coisas mais cruéis, faz parte do processo. Uma das coisas mais cruéis e mais verdadeiras que eu ouvi também foi li, né? O Mark Davis, um dos animadores do Nine Old Men da Disney, ele falava, né? A lixeira é o melhor amigo do animador. Cara, isso depois que você passa uma semana animando uma cena, você olha assim, a cena tá ruim, você quer tentar consertar, você vê que não vai, melhor jogar fora. Já tá furando o papel de tanto gastar no mesmo lugar. Né?
É isso. Agora, a gente tem que avisar. Eu acho que é importante fazer um alerta aqui. A animação é altamente contagiosa, a gente já falou isso, mas também Total. não tem cura. Não tem Não, cura. A cura é fazer, não tem jeito. A É, cura é botar para fora, né? O negócio é precisa ficar botando para fora, né? Você não vai achar nenhum animador que quer ser curado também. Né? Pelo contrário, né? Quer mergulhar mais ainda na história. Né? Porque é uma coisa que dá meios de você. É o que você falou, a gente fala na linguagem do sonho, né? Na linguagem mitológica. A gente pode extrapolar a realidade, inverter tudo que a gente quiser e recriar o mundo do zero, recriar as leis da física. É apaixonante, realmente. E o retorno pessoal, assim, eu acho uma coisa. Eu lembro que nas primeiras cenas do. As primeiras não, todas as cenas que davam certo do Sushi Man, que foi esse meu primeiro curta que eu fiz no meu apartamento, com o que eu tinha de recurso, assim. Quando uma cena funciona isso, eu animava sem ver em tempo real. Então, quando uma cena funcionava, podia ser 3 da manhã, eu dava pulos de felicidade sozinho, assim, comigo mesmo, do que, pô, nossa, deu certo, funcionou, tá vivo, tá falando. Assim. É uma experiência Indescritível, né, cara? incrível. Isso é indescritível. Isso é indescritível. Isso, assim, eu espero que vocês que vão ser animadores tenham isso o mais rápido possível. Porque é um êxtase indescritível quando você roda a tua cena que você acabou de fazer. Né? Você vê que dá certo, claro. Quando dá errado, a frustração também é indescritível. De volta pra Mas gente. quando você vê aquela vida que saiu da tua mão, né, cara? É fantástico. Eu lembro É do fantástico. eu dei muita sorte também de ter conhecido você logo no comecinho, assim, e ter sido chamado para participar daquele ambiente maravilhoso que era a Campo 4, né? E com pessoas brilhantes ali também, que estavam meio começando também, em estágios um pouco diferentes. E eu lembro da sensação que isso era constante em todo mundo, em você, na Ida, todo mundo, assim. Quando alguém fazia uma cena, rodava no Pencil Test e achava legal, chamava todo mundo e todo mundo vinha correndo para ver, para adaptar, para falar, para comemorar. Assim, era sempre essa troca, assim, era sempre muito rica. Assim. Mas muito do trabalho do animador é solitário, né? É sozinho, ele com ele mesmo, com o papel, com o boneco, seja lá o que for que ele queira usar ali para se expressar. É esse misto de solidão e de compartilhar também os momentos, esse momento, né? Incrível e mágico, assim, quando funciona, né? Eu sou muito suspeito. Gosto demais, acho que eu fui contagiado por sua causa, pelo Animamundi, mesmo. Recomendo muito. Ótimo. Cara, a gente já fez muita coisa junto, né, Pedro? Caramba, a gente já fez muita coisa junto. Vamos fazer mais ainda. A gente vai fazer um longa-metragem. Tem o projeto meu primeiro projeto de longa-metragem que a gente vai produzir aqui pela Caseiras, aqui do Rio de Janeiro. Ele ganhou um prêmio já do edital da Rio Filme, mas é só uma parte do orçamento. Então a gente está buscando o resto para completar o orçamento, para começar a produção. E o César vai ser o diretor de arte do filme. Ótimo, um ótimo roteiro, excelente roteiro. Vai dar um ótimo filme. Tô ansioso para a gente poder fazer isso. Nossa, foi incrível. Foi um papo demais. Podia daqui a pouco ir para a mesa de bar e continuar lá. Né? Chamar todo mundo pro. Eu agradeço muito. Para você, para mim, é o meu irmão de animação, meu irmão de stop motion. Eu tenho um orgulho enorme de você. Tenho orgulho enorme de você. Foi ótimo. Assim, espero que a gente se encontre sempre, com todos, com visita de todos nessa sala também. Não, sempre. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Pô.